Então, muito boa noite. Estamos a dar início a mais uma sessão do Grupo de Trabalho da PASC, Democracia, Cidadania e Inclusão Social. É já a 22ª sessão deste grupo de trabalho. Como sabem, a nova direção da PASC, entretanto reeleita este ano, no dia 12 de abril, tem apostado fortemente em três grupos de trabalho. Para além deste, há o Grupo de Trabalho Transição Climática e Energética, Mar e Território, e o Grupo de Trabalho Lusofonia e Relações Internacionais. Nós promovemos sessões online todas as semanas, praticamente sem exceção. Essas sessões são gravadas, colocadas nas nossas plataformas, portanto, basta acederem ao nosso sítio na internet para terem acesso prévio à informação relativa a cada uma das sessões e depois, se for o caso, verem os nossos vídeos a posteriori. Obviamente que as sessões são realizadas consoante o enquadramento, o horizonte temático de cada um destes três grupos de trabalho. E, como também sempre acontece, para cada uma das nossas sessões, convidamos pessoas, enfim, que estejam, nós consideremos interessantes para se pronunciarem, pessoas qualificadas para abordarem os assuntos que são devidamente anunciados, para cada uma dessas sessões. Hoje temos connosco o João Maurício Brás, que aliás é um repetente, o que é bom sinal. Ele já tinha participado numa outra sessão, até num outro grupo de trabalho, dá conta da sua polivalência. A propósito, foi no grupo de trabalho de Transição Climática e Energética, Mar e Território. Sendo que aqui o pretexto mais imediato foi o mesmo, foi um texto publicado na Nova Águia, na revista Nova Águia. Na altura era um texto sobre essas questões ligadas à ecologia. É um texto muito acutilante, como é timbre do João Maurício Brás. E na altura surgiu esse convite e foi uma sessão muito interessante e ele hoje está aqui connosco uma vez mais e muito lhe agradecemos essa, essa sua presença. E hoje também o motivo mais próximo foi um outro texto que ele publicou na revista Nova Águia, neste número mais recente, acabado de sair, que será também apresentado no Algarve, através da Maria Luísa Francisco, no dia 6 de novembro, fica já também esse anúncio, na Biblioteca Municipal de Loulé. Mas este sobre a cultura, chamada cultura de cancelamento, que é, enfim, uma questão muito longe de ser uma questão fantasmática, é uma questão cada vez mais em cima da mesa, na ordem do dia. E o João Maurício Vaz tem sido uma pessoa que se tem notabilizado por essa denúncia pública dessa mesma cultura de cancelamento. Aliás, tem publicado vários livros sobre essas temáticas. Aliás, eu estava aqui até, abri um site enfim, de uma livraria, enfim, passa publicidade. Este é o livro mais recente, que aliás também foi recenseado, há uma recensão neste número da Nova Águia, o Laboratório Progressista e a Tirania dos Imbecis, e livros publicados nos últimos anos, todos eles com títulos muito assertivos, provocatórios em alguns casos, textos sem assaime, o atraso português, os novos bárbaros, os democratas que destruíram a democracia, o mundo às avessas. Lembro que até o meu Miguel Real me falou em particular deste livro. Enfim, é alguém que de facto tem um trajeto já consolidado, e, portanto, é com o João que vamos falar, sendo que vamos ter também na condução do debate o Carlos Leoni, que tem também participado regularmente nos nossos debates, nos vários grupos de trabalho. Nós aqui também privilegiamos pessoas polivalentes, que não estejam circunscritas apenas a um tema. E, aliás, o Carlos Leoni vai até colaborar comigo mais regularmente na condução destas sessões online do Grupo de Trabalho Democracia, Cidadania e Inclusão Social. Dito isto, e naturalmente depois o debate será extensivo a todos os presentes, também estou Samuel Dimas, da direção da PAS, que coordena comigo um outro grupo de trabalho, Lusofonia e Relações Internacionais,
Uh, Dito isto, passar-te então a palavra, João, para nos fazeres um primeiro retrato do que é que consideras ser essa cultura de cancelamento, antecipando uma primeira pergunta, uma primeira provocação, que seria a seguinte: o que é que essa cultura de cancelamento tem de realmente novo? Ou seja, o que é que a esse propósito há de realmente de novo debaixo do sol? Porque sempre houve hegemonias culturais, de um lado e do outro, ciclicamente, ao longo da história, e essas hegemonias, obviamente, depois há diferenças, na medida em que elas podem ou não capturar os instrumentos repressivos do Estado, o nível de censura oficial, enfim, a nível de perseguições, prisões políticas, etc, etc, etc. Mas sempre houve, eu diria em todas as épocas, em todos os países, sempre houve hegemonias que naturalmente geram fenómenos de coação. Eventualmente, enfim, nos dias de hoje, com as redes sociais e com a parafernália de plataformas de expressão das posições de cada um, obviamente depois as repercussões dessas mesmas posições são diferentes. Mas a minha primeira questão, depois de, enfim, expor esse teu primeiro retrato e de partilhares este teu primeiro retrato sobre a chamada cultura de cancelamento, seria essa. O que é que há de novo quando se fala hoje de cultura de cancelamento? João, a palavra é tua. Olha, obrigado primeiro pelo convite, Renato, e boa noite a todos. Eh, fazendo uma pequena introdução, o tema de facto é demasiado vasto, não é? E amplo, mas podemos dizer, juntando até essas duas temáticas, que a questão do cancelamento, no fundo, a nossa relação com o nosso adversário, com aquele que pensa diferente de nós, com aquele que quer viver de um modo diferente de nós, quando estamos numa situação de poder, é a tentativa também sempre de encontrarmos determinadas estratégias e determinados instrumentos, não é, para submeter o outro ou silenciar o outro. Isso acontece, isso, se calhar, desde a pré-história que a cultura do cancelamento existe, certamente. E nas mais diversas culturas, até clássicas, há inúmeros relatos, processos, experiências de formas de cancelamento, não é? Desde do ostracismo ao silenciamento, a prisões, a tudo isso. Uh, Fazer uma história, historiar o cancelamento, no fundo, é falar também da história da própria humanidade. Dando um salto para o presente, o que é estranho é que como é que culturas, o chamado cancelamento, que conhece, vá lá, um novo patamar no século XX, com experiências absolutamente modernas, como o comunismo e o nazismo, que transformam as questões do cancelamento quase conferem uma racionalidade a essas questões do cancelamento, como é que isso depois salta novamente para sistemas que são democráticos e que deviam ser apanágio da liberdade, da importância da pluralidade, do debate, do ouvir o outro, do debate com o outro, mesmo que ele pense de um modo diferente, como é que sobre as democracias despertaram também novas formas, quer dizer, não é novas formas, no fundo é tudo novo outra vez. Como é que surgem formas de cancelamento, novamente, episódios de proibir livros, de destruir estátuas, monumentos, tentativas de reescrição da história, impedir pessoas de falarem nas universidades. Como é que isso é possível em sistemas democráticos? E como é que isso se tornou possível no período da história em que temos, em teoria, um maior número de pessoas tem uma maior consciência da própria liberdade e que exige essa mesma liberdade e que submete de tal modo a este tipo de formas, no fundo, em nome de uma ideia de liberdade que é cada vez que acaba por se tornar profundamente perversa, que é uma liberdade de sentido único. E aqui podemos dizer que, embora isto se coloque muitas vezes
é a esquerda, nós podemos dizer que é a esquerda, mas também é a direita, não é? Estes fenómenos de cancelamento, por exemplo, nos Estados Unidos, onde isto é mais evidente e vai chegando aqui aos poucos, a Portugal, mas já chegou à Europa de várias formas. Certos setores de esquerda são, vá lá, os executantes mais acutilantes dessas formas de cancelamento, mas também do outro lado, também da direita, dos chamados extremos de direita, também começámos nos Estados Unidos a assistir a cancelamentos de livros, a cancelamentos de conferencistas, tudo isso. Portanto, a questão aqui é ampla, abrange todos os quadrantes políticos, embora a possamos, e isso é que é paradoxal, e ao mesmo tempo é estranhíssimo, possamos situar essa cultura do cancelamento numa ideologia que se diz progressista e defensora do progresso. Há um autor que refere isso a propósito do século XX, que diz: os europeus têm excelentes ideias, mas essas ideias tornaram-se loucas. E é como se a própria ideia do progresso, a própria ideia de democracia, a própria ideia de liberdade tenham de facto enlouquecido. Como é que nós podemos exigir formas de liberdade cada vez mais amplas, defender cada vez mais os direitos individuais, a livre expressão, as autodeterminações, isso tudo, e depois levarmos a cabo um silenciamento, ou a tentativa de um silenciamento amplo dos outros que não pensam ou vivem como nós. De facto, esse núcleo levou, neste caso, nas sociedades ocidentais, que é o que vivemos atualmente, a uma polarização cada vez maior, e em que no espaço público da própria democracia, as formas de diálogo desaparecem e estamos completamente extremados, não é? Tornámos-nos no seio da própria democracia, não somos mais do que adversários, somos inimigos. E é praticamente, e hoje li uma coisa com muita graça, que o tipo dizia assim: eu tenho uma doença mental que é, tento demonstrar às pessoas, com factos e provas, que esta ideia é assim ou não é assim. Isso desapareceu tudo, não é? Estamos completamente polarizados. E isso é um sintoma também de um tempo muito estranho, como se de facto e aqui dando um salto para um outro domínio, eu sou muito crítico dessa ideia de progressismo, mas distingo o progresso do progressismo. O progresso é fundamental nas sociedades, mas o progressismo pode ser, no fundo, uma certa perversão da própria ideia de progresso. Por exemplo, dando um pouco um salto, mas só para concluir e para abrirmos a conversa, nesta questão da burca, ainda hoje estava a escrever um texto para sair no Sol no fim de semana, e estava a ver em setores da Universidade Americana, setores académicas, uma falecida recentemente, progressistas, na área do género e na área das questões da etnicidade, em que defendem que a burca é uma afirmação contra o colonialismo ocidental. Ou seja, isto chegamos a um ponto em que de facto já ninguém se entende. E o que existia, em termos educativos também, era uma espécie de uma construção. A gente dizia, esta educação progressista dos mundos liberais, a educação é neutra, ideologicamente é pouco formatadora, isto as pessoas fazem o que querem, mas a verdade não, nós agora percebemos que ou se pensa de um só modo, ou se não se pensa desse só modo, pode-se ter problemas muito sérios. Em Portugal, felizmente, não sentimos isso, mas nos Estados Unidos a luta é de tal modo que há despedimentos, à esquerda e à direita. Não vamos colocar isto, se nós ficamos deixando esquerda e direita, pronto, deixamos de conseguir falar uns com os outros. Mas em todos os setores há de facto despedimentos pelo que as pessoas pensam, pelo que as pessoas dizem, não é pelo que as pessoas fazem, que há uma distinção que também se perdeu e foi eliminada, que uma coisa é dizer, outra coisa é fazer. São coisas muito, muito distintas. Mas pronto, para concluir, a cultura do cancelamento sempre existiu. Estranhamente, na era da liberdade e das grandes democracias, ela regressa com uma força inaudita e até inédita, e estamos hoje numa espécie de uma guerra quase civil interna no próprio Ocidente, que eu penso que se vai agravar e não sei onde é que irá parar. É a minha longa introdução. Muito bem, João, com o pontapé de saída, penso que está aberto o jogo. Não sei, Carlos Leone, se queres fazer alguma pergunta inicial. Obrigado e boa noite a todos. Eu estava de facto a ouvir
a exposição de João Maurício Braz e estava a pensar na conversa que nós os dois, eu e o Renato Epifânio, tivemos na preparação desta sessão, em que eu, a dada altura, comentei, sim, eu já não tenho contacto com o João Maurício Braz há bastantes anos, desde antes da pandemia, mas leio as coisas que ele escreve e está extremamente, eu não sei se foi o termo que eu utilizei, mas não foi o sentido, foi claramente este, está muito mais radical do que eu me lembrava dele. E estava a pensar nisto enquanto o ouvia, porque ao ouvi-lo estou a reconhecer como me lembrava dele de contactos que tivemos há 12, 15 anos atrás, em contexto de trabalho, de ensino, ah, e que reconheço, ao contrário daquilo que leio, seja nas redes sociais, porque sigo no Facebook, pelo menos, e também texto de jornal, por exemplo, a questão do Sol. Relativamente àquilo que foi dito até aqui, eu não sei se posso chamar isto uma pergunta, mas, bom, certamente há um comentário na sequência de ah, a questão com a qual, a caracterização da qual eu estou inteiramente de acordo. A questão da radicalização do discurso e da inutilidade de pretender que a cultura de cancelamento é só uma coisa de direita ou só uma coisa de esquerda, e estou inteiramente de acordo porque é uma cultura de quem detém poder num determinado momento, num determinado setor. Essa questão parece-me a mim tem a sua raiz última, se posso dizer assim, numa concepção de sociedade que João Maurício Brás falou em liberdade enlouquecida, mas que é uma concepção de sociedade, eu não sei se pode ser enlouquecida, mas inviável. Ou seja, é a sociedade como um conjunto de guetos que não comunicam uns com os outros e se hostilizam mutuamente. Ah, e esse conjunto de guetos nós podemos esquematizar, dividi-los entre esquerda e direita, ou progressistas e conservadores, ou reacionários, o que se queira, mas, sobretudo, a realidade dessa concepção de sociedade inviável, no último aspecto, é aquilo que leva a essas diferentes culturas de cancelamento. E pode ser esta a pergunta, então. Não será a pertinência do tema, e não se falará hoje tanto de cultura de cancelamento, porque hoje há mais mediações para todos esses guetos, ou seja, e não falo apenas e só das redes sociais, falo também na segmentação cada vez maior dos mass media. Ah, há cada vez mais modos de expressão, cada vez mais veículos de expressão desses guetos que, ignorando-se mutuamente, hostilizando-se mutuamente, afirmam apenas e só o seu ponto de vista e, portanto, com um desejo, noutro tempo, dir-se-ia de censura, hoje dizemos de cancelamento, um desejo de silenciamento dos outros. E sem sequer ter consciência disso, porque, vendo só o seu próprio ponto de vista, consideram-se pura e simplesmente virtuosos e, portanto, nem sequer põem a questão de saber se é possível algum tipo de autocrítica, porque não veem isso como pertinente. Porque o crescimento nos últimos anos, não só nos Estados Unidos, também na Europa, e dentro da Europa, sobretudo no Reino Unido, da cultura do cancelamento e dos problemas associados a episódios dessa cultura, e que também existem, João Maurício Vaz referiu muito bem a questão da burca, mas também já houve vários casos, eu lembro do Jaime Nogueira Pinto na Nova, de conferências canceladas com uma grande passividade por parte das instituições. Uh, Esses casos sempre existiram, mas com a multiplicação de modos de expressão e de modos de comunicação, eles tornam-se mais prementes, mais frequentes e mais discutidos também, pela sua própria natureza. Se a técnica não tem aqui um efeito explicativo da pertinência do termo.
A falar, lembro a última vez que tivemos, foi se calhar já há mais de 10 anos, almoçámos no bar da cantina da faculdade, na Faculdade de Ciências. Ciências, não, desculpa, de Letras. 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 Mas antes de comentar aquilo que tu disseste, de outra vez, sobre questões das redes sociais, o Fábio Porchat é que diz: arrependo-me de tudo o que escrevo nas redes sociais. Tudo o que escrevo nas redes sociais está errado. E comigo passa-se o mesmo. Eu arrependo-me de todas as opiniões que escrevi nas redes sociais. As redes sociais devia ser para postar gatinhos e para fotografias de férias e isso tudo. Só que a pessoa não faz isso e radicaliza, muitas vezes por brincadeira, radicaliza, mas depois há um outro lado, outro que vem ainda mais radical e, não sei o quê, e de facto é insanidade total. Percebo isso perfeitamente. Mas pronto, deixando estas personas das redes sociais e aqui no mundo quase real, em que estamos a olhar para o rosto uns dos outros, uh, há um aspecto, são temas que me interessam, já me interessaram mais, até em termos de pensamento, mas aquilo que o Carlos refere, por exemplo, a Hannah Arendt referia muito essa questão, que é a democracia, para existir democracia tem que existir espaço público, não é? O espaço público e o debate público. Sinceramente, eu não sou crítico das tecnologias, mas não sei até que ponto é que o uso quase já exclusivo dessas mediações, da mediação tecnológica, muitas vezes nem estamos a ver o rosto, e que apelam a uma espécie que também tem a ver com o nosso tipo de sociedade, de subestimulação permanente do consumo, em que nós reagimos e depois é que pensamos, se é que alguma vez chegamos a pensar, há N notícias de coisas que saem e que a pessoa reage e responde, mas depois se for ler, afinal nem é isso bem que lá está, aquilo é só o título, depois o que lá está até é outra coisa. E isso levou-nos para um fernezinho tal, porque na verdade, nesse sentido, nessas mediações, nós já não estamos propriamente a falar uns com os outros, estamos a falar connosco e a reagir perante os outros. Nesse sentido, e isto é uma questão também educativa, também seria uma questão pedagógica, ainda há dias, a propósito dessas questões da burcas e da questão do rosto, da importância do rosto, do Levinas, estava a recordar uma série de autores, como o Martin Buber, e ele refere a questão da conflitualidade saudável, do debate, não é? Do debate saudável na esfera pública, do contraditório, até mesmo da discussão, e o oposto, que é uma espécie de tribalização, à minha tribo e à tribo dos outros, e nós estamos sempre a lutar na perspectiva de derrotar o do outro e do conflito. Isso, de facto, está instaurado. Isso é demolidor em todos os aspectos, porque ninguém consegue convencer outra pessoa das suas ideias, violentando e insultando o outro, quer dizer, é impossível, são coisas elementares. Mas também eu penso que aconteceu aqui algo, e aqui nisto, falar, já não serei, entre aspas, tão moderado, é que eu penso que as sociedades ocidentais, muito centradas, isto é um bocado um lugar comum, mas muito centradas na questão do consumo e da construção de consumidores ideais, preocupou-se mais com os processos de essas ideias da liberdade ilimitada e do acesso ilimitado a bens e da novidade permanente, no fundo em que perdemos uma espécie de um fundo de enraizamento daquilo que deve ser permanente, daquilo que deve ser sempre recuperado, daquilo que deve ser sempre praticado, no fundo daquilo que não muda, não são novidades, nem está em saltos, e que, por exemplo, essa é a importância da crítica, a importância de ouvir o outro, a importância da racionalidade, tudo isso se perdeu, mas depois esta sociedade também foi apresentada a um autor francês que eu gosto muito, já falecido, o Philippe Mouret, que ele fala do império do bem. Isto é apresentado como esta sociedade como uma espécie de império do bem. E quem contestar, até quem for irónico, ele é um bocado sarcástico, por exemplo, diz isto hoje em dia tudo é o homem festivo, reduzimos tudo a um happening vestido, seja a questão de Gaza, seja a questão do fim das baleias, seja a questão do não sei o quê, tudo se transforma numa festa, tudo se transforma num happening a que nós devemos aderir do modo divertido, do modo de adesão emocional completa. Também esse emocionalismo permanente que está a ser suscitado. E é assim, nós somos humanos, quer dizer, não há sociedades uniformes e homogéneas. Se houver
uma parte da sociedade que diz que tudo é verde, aparecerá sempre alguém a dizer que é azul. Se disserem que é azul, aparecerá outro a dizer que é roxo. E isso aí voltamos ao que o Carlos estava a dizer, a questão das mediações, que é esse império do bem, obviamente, teria que conhecer contestação e reação, especialmente no Ocidente. Aqui a questão, aqui quase que até podemos ser marxistas, que é, eu não sou marxista já há muitos anos, mas ninguém pensa de barriga vazia. E quando no Ocidente se começa a viver pior, porque estamos a viver materialmente, ainda vivemos muito bem, do modo incomparável, mas as deslocalizações das grandes empresas, a precarização também do trabalho das pessoas, gerações que vão viver pela primeira vez ao fim de 3 ou 4 gerações desde a Segunda Guerra Mundial, que vão viver pior que os seus pais em termos materiais, não conseguem comprar a casa, o automóvel e não sei o quê. Obviamente que este consenso até festivo sobre as causas, sobre a questão do combate ao racismo, da defesa do ambiente, dos oprimidos, tudo isto surge num ambiente em que começa a haver reações adversas. E eu penso que da própria parte, lá, desse império do bem, houve uma tentativa de todas as narrativas, lá, alternativas, de serem confrontadas com uma certa firmeza. E claro que isto eclodiu, não é, deste modo, não é, que está tudo em estilhaços. E isto é muito complicado, que é como é que nós nem entender, nós não temos que nos entender, mas como é que voltamos a conseguir, que já não conseguimos, conversar uns com os outros e perceber que há muitas coisas que nos separam, mas que há coisas fundamentais que nos devem unir. E isto continuamos, não é? Nesta descida que é de facto muito preocupante. E o cancelamento há dos dois lados. Isso é um fenómeno interessante nas redes sociais. Ainda agora, até fazer um bocadinho de advogado diabo, entre aspas, que houve um rapaz, eu por acaso não conhecia, que é um youtuber, penso que ele esteve ligado ao Chega, agora já não está, mas foi convidado para a RTP. E apareceram umas frases que ele dizia das mulheres, disto e daquilo, e a RTP disse, pá, se o indivíduo disse isto, o convite para ele ser comentador fica posto de parte. E levantou-se uma série de gente, e bem, embora a televisão, pronto, é serviço público, é diferente de serviço privado, portanto, se calhar deve ser alguns critérios. Surgiu uma série de gente a dizer, não, não, como é cancelamento, eu penso que até os deputados todos do Chega surgiram com uma máscara na cara novamente, com a bandeira de Portugal, a dizer isso. E nós, aqueles que se insurgem a dizer, não, cancelaram esse indivíduo, mas depois batemos palmas quando a Raquel Varela, de esquerda, é também retirada da televisão, supostamente. Quer dizer, no que ficamos? É que também é preciso uniformidade dos critérios, não é? Se eu sou contra despedir alguém pelas suas ideias, ou não contratar alguém pelas suas ideias, isso deve ser transversal a todos os. Devo aplicar esse mesmo critério, seja a pessoa de esquerda ou seja a pessoa de direita, não é? Eu penso que nós perdemos essa racionalidade Esses e são, estamos numa esses, fase. esses são Diz, comum. desculpa. Não, estavas a Diz, dizer, diz. esses são comum, essa Sim, 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 capacidade de sim. dialogar e de discordar, mas concordar nas nossas discordâncias, porque esse é Sim, um sim. ponto, não é? Estamos, Nós estamos podemos, só a reagir. podemos discordar profundamente e radicalmente, mas compreender o outro. E até compreender, enfim, isto levar-nos a ir muito, muito longe, até qual é, em última instância, o fundamento das nossas posições filosóficas e políticas. Eventualmente nunca é um fundamento completamente racional, a racionalidade vem depois para sustentar e dar algum enquadramento às nossas posições tomadas a priori, mas essas posições são de ordem estética, ontológica e nunca são completamente autoconscientes. Mas, enfim, isso seria outra conversa, até a propósito de um texto que eu estou a escrever. Mas dando um passo atrás enfim, e retomando o que estavas a dizer, João, eu concordo contigo nesse sentido. Acho que vivemos num tempo, enfim, dentro dessa pendularidade em que nada há de radicalmente novo. Eu penso que vivemos tempos relativamente singulares,
dessa incapacidade de dialogar, de nos confrontarmos com a diferença. Aliás, eu até costumo dizer, meio a sério, meio a brincar, também é o meu registro, apesar de eu, enfim, não vou dizer, isto é um parênteses, que nunca estive nesse registro, porque já estive, até no blog da Nova Águia, houve uma altura que aquilo era uma guerra civil, eu também dei à pancada, mas atualmente não entro nas redes sociais nesse registro, apenas no registro mais institucional, e portanto recuso-me pura e simplesmente a entrar nesse tipo de debates, que acabam por ser, resvalam imediatamente para a pancadaria, até porque as redes sociais têm esse efeito, reações imediatas. Aliás, é muito curioso até a evolução, não é? Sites, blogs, microblogging, o Twitter, ou seja, cada vez diminuição do verbo, da palavra, até em prol da imagem, dos memes, ou seja, aliás, até comentei com o Carlos Leone na preparação deste debate, dizendo, e isto é verdade, a mim quando pedem uma opinião eu escrevo um texto, com o mínimo 3.000 caracteres. Eu não vou para o Facebook mandar bocas, não é o meu registro, e já me curei disso, se tive no passado esse registro, já me curei disso, porque eu acho que isso gera sempre mal-entendidos, e procuro, até na minha rede de amigos, eu tenho amigos, literalmente, que vão da extrema-esquerda à extrema-direita, e costumo dizer que eu não posso convidá-los para os meus aniversários, porque senão acabava toda a pancadaria, o que era desagradável, não é? E, portanto, não faço aniversários extensivos. Mas verifico isso, aliás, isso está mais do que estudado sociologicamente, nos Estados Unidos, mas também na Europa. Isto, eu acho que podíamos centrar aqui, porque eu já aí chego. Isto há aqui um fenómeno muito ocidental e anti-ocidental, internamente e externamente. Esta incapacidade, isso vê-se nos casamentos, relacionamentos amorosos, nas amizades. Nós temos cada vez mais dificuldade, e agora falo genericamente, de lidar com o diferente, seja diferente religioso, seja diferente político, seja diferente filosófico. E as redes sociais, de facto, eu acho que exponenciaram essa tendência. Sendo que, enfim, agora fazendo um pouco uma análise retrospectiva deste atual contexto em que estamos a atravessar, essa questão até do papel histórico do Ocidente, Europa, que depois resvala naturalmente, mas quase que completamente e exclusivamente para a questão da escravatura e outras questões análogas. Isso, de facto, dinamitou um pouco o nosso chão comum, e eu próprio já tenho também feito intervenções nesse debate público, até presencialmente. Por exemplo, o Samuel Dimas está aqui presente, é testemunha disso. No Brasil, por exemplo, a certa altura, eu tive que fazer a apologia no sentido da defesa do Império Romano, porque o que estava em causa era uma visão completamente acusatória da Europa e do Ocidente, como se fossem em todos os tempos, desde o princípio da história, agentes malévolos de opressão, e como se os outros povos, quer em África, quer na América Latina, quer na Ásia, tivessem sido incólumes a fenómenos de opressão e de escravatura. Quer dizer, isso é uma visão completamente absurda, mas esse discurso, de facto, passou nos média, na academia, nas universidades, portanto, e de facto é um discurso que não permite, de facto, meio termo. Porque a certa altura há um diferendo no sentido real e próprio do termo, em que há dois lados e os dois lados não conseguem dialogar. Por um lado e sobretudo, de facto, essa visão pois que é uma visão até um pouco auto-infantilizante, como que quem não nunca tenha, portanto, quem não era e não é europeu e ocidental, nunca seja sujeito da história, mas apenas objeto da história, objeto da opressão, de escravatura. Aliás, isso ainda hoje se nota, até a propósito, até do conflito de Israel e da Palestina. É muito curioso como essa visão acusatória da Europa e do Ocidente, obviamente que a Europa e o Ocidente têm muitas culpas no cartório, como se costuma dizer,
mas essa dialética da opressão do senhor e do escravo, enfim, não é exclusivo da Europa e do Ocidente, enfim, e o progresso do mundo, se tem havido, e apesar de tudo tem havido, fez também à conta e à custa dessa dialética, que em todos os tempos teve sacrificados, né, obviamente que teve, mas partir daí para, como se tem verificado, para depois para um balanço a branco e preto, completamente manicaísta, é que de facto impede qualquer tipo de debate. E aliás, enfim, termino agora com parênteses, até a propósito da questão da burca, que é uma questão relativamente menor, até no contexto português, até porque há muitas questões, como sabemos, que entram no debate público português mediático, que são naturalmente importadas. A questão da burca em Portugal não tem expressão. Mas é muito curioso como, isto é quase uma provocação, esse islamismo radical aparece aos olhos de muitos como uma espécie de neomarxismo do século XXI, ou seja, como uma arma de arremesso também aqui contra o Ocidente, contra essa ideia. Quando tu há pouco falavas de que a burca seria uma afirmação anticolonialista, isso insere-se e compreende-se perfeitamente neste enquadramento, não é? A ideia de que, bom, já não há marxismo, enfim, já não há esse instrumento Chaves, ideológico. Carlos, Carlos, desculpa, Renato, só dá dois Sim, minutos para dizer o seguinte. força. Um artigo que escrevi há tempos, também a partir de uns autores norte-americanos, que eles colocam uma hipótese muito interessante. Primeiro dizer que esta questão das nets, das internets, das redes sociais, não sei o quê, de facto isto está a mudar aquilo que é a nossa própria arquitetura psíquica, não é? Psicológica. Os nossos timings de tudo estão completamente diferentes, de pensar, de responder, de sentir, está tudo alterado. Se isto é deliberado, se é a própria transformação tecnológica que nos vai transformando também a nós, há de ser um pouco tudo. Mas sobre esta questão estranhíssima, em que durante séculos, para não dizer milhares de anos, no Ocidente, podemos discutir o que é o Ocidente, não é? Mas pronto, partindo do princípio, de facto, o Ocidente existe. O orgulho dos ocidentais no Ocidente transformou-se em certas vanguardas do Ocidente uma espécie de ódio a nós próprios, ódio às nossas, vá lá, conquistas e aos nossos grandes símbolos, de um momento para o outro, como se nos estivéssemos a autopunir e tivéssemos que nos autoflagelar. E há umas ideias, há duas teses, eu juntei isso num artigo, há de ser para um livro, para uma coisa depois, que é há duas pistas que nós podemos seguir, há muitas mais. Uma é aquilo que se chama os órfãos de Marx. O marxismo, de facto, como na sua vertente prática, o marxismo falhou e muita gente com grande capacidade, nos anos 60, 70, começam a perceber que aquilo não resultou. As questões da Hungria, da Checoslováquia e nas próprias universidades, aquela gente deixa de ser aluno, passa a ser professor e vivem como uma espécie de um complexo de orfandade do marxismo. E então refazem o marxismo. Eu acho que a questão do marxismo cultural é um disparate, o conceito não tem pertinência nenhuma, mas de facto há uma transformação. Isso se chama a orfandade do marxismo, é transposta depois para uma série de questões. O Debré, a propósito do Mais 68, dizia assim: o Mais 68 foi a primeira revolução neoliberal da história, porque no Mais 68 separaram-se definitivamente, os trabalhadores foram para um lado e as futuras elites intelectuais foram para o outro lado. Nunca mais os trabalhadores e as elites se encontraram. Aqui deu-se a grande separação. E há algumas ideias, e concluo só com esta ideia muito interessante, dizem, mas porquê que estas ideias, se o mundo é hiperliberal, isto está tudo concentrado na produção e no consumo infinito, na acumulação infinita de capital e não sei o quê, porque é que nós andamos a perder tanto tempo com estas questões das ideias e porque é que isto é tão marcante na média, na educação, tudo isso? E há algumas teses sobre isto, e é uma ideia que eu acho muito interessante, que dizem eles que é nós, e aqui penso que pode falar em nós, os que estamos aqui, que é pertencemos a áreas de estudo que com o progresso científico, se tornaram completamente sedentárias e inúteis. Nós sabemos que a filosofia não é inútil, que a literatura não é inútil, que a história não é inútil, que a teologia não é inútil, sabemos isso tudo. Para nós,
Mas em termos do reconhecimento social, a importância do tipo de filosofia, do teólogo, do historiador, a importância que isso teve até à primeira metade do século XX, prestígio social, a importância da voz, tudo isso. E isso tudo foi erudido. Hoje em dia encontram-se muitas pessoas com mestrado e doutoramentos em histórias, teologias, filosofias nas caixas dos supermercados. A caixa de supermercado é até licenciatura. Na FNAC já encontras pessoas com mestrado e doutoramento nessas áreas. E o que é que acontece? A verdade é que essas pessoas, apesar do desprestígio destas áreas, essas pessoas continuam, como nós, a ter uma formação muito elevada e uma grande capacidade. E então o que é que fazem? Essas pessoas transitaram para onde? Isto é uma tese, é uma teoria, vale o que vale. Essas pessoas transitaram muitas vezes para setores de esquerda mais radical, e é que para ganharem protagonismo, como a questão do trabalho, os trabalhadores estão a votar à direita e à extrema-direita, a questão do protagonismo passa-se para essa crítica radical a nós próprios, às questões colonialistas, às questões dos papéis de género, a essas coisas. Portanto, tudo isto é fruto do quê? Também do excedente de energia de pessoas como nós, que são as elites sedentárias. E daí o impacto de todas estas temáticas, porque há gente que, em vez de, como já não tem o prestígio que tinha e a fazer os trabalhos que tinha, agora o que se entretém pode ser é nicho, esquerda, aqui e ali, a desenvolver, continuamos com a nossa capacidade, mas a desenvolver este arsenal de guerra. É Gaza, é incrível, não é? Nós vimos em Gaza, independentemente dos debates e das razões que assistem a todos o lado, vimos a esquerda do lado do Hamas, em parte sim, vimos agora à esquerda do lado da burca a dizer que é a liberdade religiosa, não sei o quê, e nós ficamos, pá, mas o que é que se passa? Vimos os trabalhadores em Portugal, no Alentejo, nas eleições nacionais, vimos os sítios do PC a votarem no Chega, ou seja, os trabalhadores das cinturas industriais dão as eleições a Trump, ou seja, os trabalhadores migraram para a extrema-direita e os intelectuais e as pessoas destas áreas das ciências sociais e humanas estamos na esquerda e na esquerda radical a Ah, flagelar-nos a nós próprios. É uma teoria só. mas dois pontos antes de partilhar a palavra com o Carlos Leone e com o Samuel Dimas, também gostaria de ouvir. Ok, claro. Enfim, nós já falámos sobre, nomeadamente, o fenómeno Trump nos Estados Unidos e noutros países europeus. E, a esse respeito, enfim, essa é uma tese minha há muitos anos, a prevalência, nem sempre evidente, mas a prevalência dos fatores culturais, em alguns casos e muitas vezes, e nesses casos são manifestos sobre fatores estritamente económicos. E aí, de facto, o marxismo não explica tudo, e não é instrumento suficiente. Só a respeito, eu há pouco fiz uma alusão e não concretizei, enfim. Eu, obviamente, enfim, isso que estavas a dizer é completamente verdade, pois há um fenómeno de claque e tribalismo, não é? Em relação, por exemplo, à Ucrânia e à Rússia e a Israel e à Palestina, havia uma simetria, muita da direita era pró-ucraniana, se bem que depois aí há algumas exceções e nuances, e pró-israelita, como se pronto, Israel fosse, nessa visão também muito manicaísta do que é o Ocidente, fosse, fosse a representante, fosse o país representante do Ocidente no Médio Oriente. Enfim, enfim, à partida sou mais pró-ucraniano, porque acho que a Ucrânia tem direito a existir, mas tal como a Ucrânia também a Palestina tem direito a existir. Mas também aquelas visões que fazem dos palestinianos meros objetos e que inclusivamente acusam Israel de ter sido em última instância o responsável por acontecer no dia 7 de outubro, também é reverter completamente a história. Mas enfim, era apenas essa alusão. Carlos, Samuel, Eu. Olá, boa noite. Well, Olá, Carlos. boa noite. Eh, Eu ultimamente tenho vindo a pensar nestas coisas com um pouco mais de atenção, porque todas elas se vão impondo. Hum,
e até comprei o livro coordenado pela Teresa Nogueira Pinto, o que fizemos, e tenho estado a pensar um pouco nestas coisas. É claro que os radicais de direita associam a cultura de cancelamento, aos radicais de esquerda, o caso do Alexandre Sá, que faz isso logo no início do texto. Depois os radicais de esquerda dizem que também há um wokismo de direita e, portanto, temos o wokismo de esquerda, o wokismo de direita e não saímos daqui. Hum, e nesse aspecto estou de acordo convosco. Eu julgo que aqui o que pode ser intrigante é porque é que este tipo de esquizofrenia e este tipo de polarização existe na academia. Hum, e podíamos dizer assim, existe na academia porque por ausência de uma reflexão crítica, filosófica, mas depois formos explorar um pouco mais, também existe na academia filosófica, estou a pensar nos construtivismos, e portanto, o que é que eu posso dizer? Eu posso dizer é que, ou o que eu devo dizer, e tenho pensado nisso, é que independentemente de estarmos num registro filosófico ou não, é sempre possível a deriva para a ideologização, no sentido negativo. Não a ideologia no sentido de uma visão do mundo, de uma compreensão global do mundo, mas a ideologia no sentido em que, para defendermos a nossa cartilha, muitas vezes demasiado emocional, militante, nós omitimos factos na argumentação, omitimos perspectivas. Isso pode ser mais ou menos grave em termos ideológicos se essa omissão é mais ou menos consciente. Mas ela, sempre que existe, isso significa uma ideologia. E a filosofia, por vezes, também é ideologia, sempre que não leva até às últimas consequências uma reflexão crítica, rigorosa e profunda. E neste aspecto que nós temos estado aqui a conversar, o que é que acontece, ou o que tem acontecido, no meu entender, é também uma proposta de interpretação. O que é que tem acontecido? Tem acontecido uma coisa que eu digo muitas vezes aos meus alunos, que é o anacronismo. E um duplo movimento de anacronismo. Eu dou aulas, eu dou aulas a jovens de extrema direita, eu dou aulas a jovens de extrema esquerda, de acordo com o curso em que eu estou. Se estou na teologia, é extrema direita. Se estou na psicologia, é extrema esquerda. Então, os da teologia fazem o anacronismo, que é, pegam no pensamento de São Tomás, de Santo Agostinho, e aplicam-no ao presente sem a mediação hermenêutica. E conseguem afirmar coisas do género. Houve um paraíso terreal. Os de esquerda fazem anacronia no movimento contrário, que é, olham com os olhos de hoje para os fenómenos do colonialismo e sem a mediação crítica. E, e é esta ignorância, que eu considero uma ignorância, que distorce a compreensão da realidade. Esta não compreensão de que a nossa a verdade que nós desejamos e ansiamos pela natureza de sermos
seres cognitivos e questionantes e que desejam a justiça e anseiam por conhecer, a verdade nós nunca a podemos possuir tal como ela é em si, de forma absoluta, mas nós vamos aproximando da verdade. Estamos em caminho. E muitas vezes isso implica enganarmos, e implica distanciarmos e darmos passos atrás e depois avançarmos outra vez. E quando nós achamos que estamos na posse da verdade, então aí o diálogo torna-se impossível. Porque se eu estou convencido que estou na posse da verdade absoluta, quem pensar diferente de mim é porque está no erro. E depois nós simplificamos a compreensão da realidade. Olhamos sempre, tentamos sempre compreender a realidade como se fosse a preto e branco. E isso não existe. Não existe no caso da burca, nem existe nos outros casos. Associar a burca à religião. A burca não tem nada de religioso, aliás. Há países muçulmanos que também proíbem a burca. A burca, a burca foi uma convenção de uma sociedade patriarcal que achou que dava jeito. Não tem nada de religião aí. Ah, Embora a religião por vezes se associe, a religião na espuma da sua ideologia associa-se a estas práticas e a estas ideologias, vamos Nossa, dizer Ronaldinho, assim. mas posso só interromper, hein? A religião para sobreviver. A religião, para se implantar no Paquistão, teve de aceitar a burca. Senão, não entrava. Precisamente pela questão patriarcal. Pois, também isso, também isso, A religião, para também sobreviver. isso, também isso. Hum, Mas desculpe, continua. Não, mas qual é a solução, no meu entender, qual é a solução? Porque nós estamos sempre a fazer os diagnósticos, mas depois temos que prescrever, acho eu, temos que prescrever a medicação, não é? Para ajudar Forma, a forma. curar. É por isso que eu sou professor. Às vezes dá-me vontade de desistir, mas ainda vou lutando. Só há uma solução que é a paideia. É a educação. A educação não é no sentido de moralista ou de educação, pensamento crítico, clareza na identificação da hierarquia dos valores, reflexão, debate, contraditório, estudo rigoroso das fontes, descer da espuma da ideologia e conhecer, não ficar pela religiosidade e conhecer hermeneuticamente o que é a religião, desenvolvendo uma teologia, não ficar pela ciência política e aprofundar uma filosofia política. E só assim é possível, de alguma maneira, encontrar pontos comuns. E eu termino com uma graça, porque o Renato começou assim a sua intervenção. Eu, por acaso, nos últimos anos fiz umas festas de aniversário e nelas estavam religiosos e não religiosos e também de extrema esquerda e extrema direita. E portanto é só aqui uma piada. E, e- mas é um pouco, é nesse plano que eu me situo, e julgo que é por aí que temos que caminhar, não há outra maneira. Fico triste por a academia também não ser imune a esta espuma ideológica, mas é o que é. É o que é. Muito bem, estamos a entrar na fase final, na reta final do nosso debate. Ahm,
Eu há pouco, João, a propósito do que estava a dizer, e que é bem real, de desqualificação social, depois barra financeira, barra etc, 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 de historiadores, de filósofos, enfim, de gente, enfim, que personificavam aquilo a que comumente designávamos a cultura, é cada vez mais evidente, mas por acaso hoje vi uma notícia, por acaso na altura, não sei se viram, mas na Irlanda, o governo irlandês decidiu que 2.000 artistas irlandeses passariam a receber o rendimento básico incondicional, ou universal. E o argumento era que os artistas precisavam de tempo para pensarem, para arquitetarem enfim, Renato, em Portugal acho que são mais de 2.000. Estou a brincar, estou a brincar. Pois, exatamente. Eu quando li a notícia tive sentimentos ambíguos, A mas proposta se do fosse livro. em relação aos filósofos, eu era capaz de subscrever. Mas Eu enfim, também. mas isto obviamente que tem e não tem a ver. eh, mas enfim, estamos a entrar na fase final. Carlos, não sei se queres fazer mais alguma pergunta, provocação aqui ao nosso Eu amigo lembro João. que o João Maurício Brás tinha dito que talvez tivesse de sair a esta hora. Não sei se ele Sim, sim, sim. quer falar agora, Não, porque... não, diz, Não, mais Pronto. 5 minutos Então, tentando terminamos. ser sucinto, até porque parece-me que estamos todos a gravitar depois daquela questão, bom, que eu optei por referir inicialmente a propósito dos meios, e tanto a questão da técnica e da comunicação, estamos todos a gravitar, e a meu ver bem, em torno da questão do fundo comum, e de uma cultura comum que está, para utilizar a palavra do João Maurício Braz, a ser erodida, ou que já foi, e que está, de um modo ou de outro, a ser perdida. Seja essa a cultura comum do Ocidente, ou cristão, o que se quer, que lhe queira chamar. Eu tendo a chamar-lhe a cultura do liberalismo, porque o liberalismo, no seu sentido próprio, que não é nem económico nem sequer meramente político, diz no sentido filosófico, aquilo que, por oposição ao neoliberalismo, chamaria o veteroliberalismo, é isso, e depois que se consubstancia historicamente no constitucionalismo, é justamente essa ideia de que existe um chão comum para as sociedades, que esse chão comum adquire uma forma específica, que são as instituições, e que, dentro desse espaço institucional, o diálogo não só é possível, como é necessário e é recomendável, objetivamente. Ora, isso pressupõe uma crença, uma partilha comum, ainda com matiz e com grau de intensidade variável, tudo isso, em torno dos valores constitucionalmente consagrados. E não têm de ser todos consagrados explicitamente, há muitos valores tácitos também. E, portanto, tudo isso é objeto de discussão. A partir do momento, e também nisto, cada um a seu modo, referimos instâncias disso, a partir do momento em que começa a tornar-se norma, a normalizar-se, essa cultura de gueto, que depois envolve visões perfeitamente infantilizadas da história e do presente, que a questão do colonialismo e a questão da escravatura são dos melhores exemplos. Nós assistimos àquilo que o João Maurício Braz logo no início disse, que é a dissociação e a oposição entre o progressismo e o progresso. Porque o progresso é justamente aquilo que é permitido e desejado dentro da cultura vetroliberal ou constitucional, como queiramos chamar. O progressismo é aquilo que dá essa cultura como algo obsoleto e ainda, de certo modo, perversa e culpada. E muito aquilo que se chama marxismo, desde o tempo de Marx, que ainda em vida, numa carta a Engels, observou: eu não sou marxista, porque percebeu o que é que estava a fazer com o nome dele. Aquilo, muito do que se chama marxismo, e que é inteiramente anti-marxista, passou por aí, e muito aquilo que hoje chama pós-marxista passa por aí. Por simples coincidência, eu estou neste momento a ler textos de economia do desenvolvimento, e esta manhã estava a ler uma passagem de Marx em que aliás é bem conhecida, na qual Marx observa que o colonialismo europeu moderno introduziu no mundo do trabalho, isto é, tirou do mundo da servidão e da escravatura, enormes porções da humanidade em África e na Ásia, e, portanto, nesse sentido, teve um efeito emancipador de modernização
dessas populações. O que ele não quer dizer com isto tenha sido uma coisa boa, o colonialismo, mas quer dizer que teve um efeito de progresso. É claro que se isto fosse escrito hoje, bom, se não fosse cancelado, o autor seria certamente insultado tudo e mais alguma coisa. Mas esta visão, que já em Marx, aliás, é muito crítica, da cultura como um espaço de progresso, é aquilo que os diversos tipos de gueto e os diversos tipos de pensamento autocentrado excluem e combatem. E nesse sentido, o Samuel falou agora da paideia, portanto, da educação. Não como alternativa, mas, enfim, complementarmente, diria que a questão passa pela centralidade das instituições, quer dizer, a partir do momento em que já ninguém defende as instituições, então elas tornam-se obsoletas. É como a passagem do feudalismo para o capitalismo, diria Marx. Elas tornam-se obsoletas e desaparecem. E justamente, quem é que defende as instituições de hoje? Quando se fala da crise em França atualmente, é a crise de uma forma republicana. Quando se vê as manifestações nos Estados Unidos do No Kings, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que não se quer um governo autoritário, mas há uma maioria disposta a, no voto, impedir essa viragem autoritária, e assim sucessivamente. Se não há um envolvimento com as instituições, então, creio, não há modo de contrariar esse ataque do progressismo, dos diversos tipos de progressismo, a essa ideia, essa prática de progresso. Muito bem, Carlos. Permite-me só que complemente. Eu acho que as instituições são fundamentais e acrescente essa expressão que nos é muito cara à paz, que é a sociedade civil. Até porque nós vivemos enfim, não vamos abrir essa página, esse seria outro debate, mas já falámos sobre isso noutros debates. Os ciclos políticos partidários cada vez mais curtos, a errância, a impossibilidade de qualquer pensamento estratégico, precisamente porque esses ciclos eleitorais são cada vez mais curtos, e cabe a instituições, à sociedade civil, precisamente porque não está condicionada, não está refém por esses ciclos, propor essas grandes questões de fundo, esse pensamento estratégico. Eu acho que isso há um trabalho a fazer e nós, modestamente, temos procurado fazê-lo. Mas dito isto, João, recupera então a intervenção do Carlos, por favor. Estamos mesmo na fase final do nosso debate. Ok, Eu da minha parte, João Maurício, tu há pouco falaste, enfim, como é que isto vai acabar? Enfim, não vai acabar, porque a história não acaba, não é? Por definição, mas como é que tu vês este filme desenrolar-se nos próximos capítulos? Mas olha, só três notas também para concluir, muito rápidas, agarrar algumas pontas. Uma, o seguimento também que o Carlos referia, eu penso, eu escrevi um livro sobre isso, que é Os Democratas que Destruíram a Democracia. Muitas vezes o que nós consideramos causas ou fatores da destruição da democracia são, na verdade, efeitos. Trump, nos Estados Unidos, ou Ventura em Portugal, não são causas, são efeitos, são consequências de quando o sistema está vivo, saudável e funcional, não aparecem fenómenos lá. Absolutamente de acordo. Era importante perceber o que é que sucedeu, o que é que sucedeu na democracia. Depois, uma outra questão, nós não falámos nisto, Estados Unidos, e isso foi invertido agora de uma forma também brusca e radical, havia aquela questão do DEI, da diversidade, da inclusão e a equidade, em que lá está, boas ideias se tornaram loucas. Já havia comissários até da diversidade e da inclusão, em que se confundia intencionalmente, ou não, a igualdade com igualitarismo. A igualdade de oportunidade é muito diferente de igualdade. A igualdade do ponto de partida é muito diferente da imposição de igualdade do ponto de chegada. Mas isso, conversas infinitas. Outra, de facto, é a própria degradação das ciências sociais e humanas, em que se tornaram em autênticas caricaturas e em produção de discursos completamente herméticos e compreensíveis que já não dizem nada a ninguém senão aos próprios. Aos próprios dos departamentos. Mas pronto, isso também seria um outro tema.
tu dizes, e para fechar, o que é que vai ser o futuro? Muito honestamente, não faço qualquer ideia. Apenas para dizer, há fenómenos na história, o que errou, a história não chegou ao fim. A Revolução Francesa, o início das grandes guerras mundiais não eram propriamente previsíveis, das guerras mundiais sim, mas a Revolução Francesa, a Revolução Bolchevique não eram previsíveis e de um momento para o outro aconteceram. Quem é que diria há 20 anos atrás que existiria em Portugal um partido como o Chega? Ou quem é que diria, no auge do mandato de Obama, uma espécie de messias na Terra, que a seguir ia ganhar o Trump, um tipo como o Trump, e eleito democraticamente, quer dizer, no final isto. Portanto, há uma dimensão de imprevisibilidade muito grande, mas, para rematar, eu penso que nós, isso estava um tema também de uma grande conversa, nós estamos condenados no sentido de tecnologia. Em breve, daqui a umas décadas, as fusões, isto não é uma coisa não é uma teoria da Constituição, é uma teoria da constatação. Em breve, se não houver nenhuma hecatombe, um apocalipse climático nuclear, as fusões entre homens e máquinas vão se realizar, e todas estas questões de esquerda e direita, extremistas daqui, extremistas ali, machistas ou sexistas, machistas, lésbicas, não sei o quê, tudo isso será irrisório perante um novo mundo completamente outro, em que até a própria estrutura humana desaparecerá. Um livro muito curioso de uns tipos franceses, um grupo ativista, que é os chimpanzés do futuro, aquela ideia até do Nietzsche, não é? Que diz que nós nos riremos, aquela ideia dos homens de agora, como nós já nos rimos dos chimpanzés, não sei o quê, em que esses autores dizem que os humanos que querem permanecer humanos viverão nas periferias de conglomerados de uma espécie do tecnomundo, não é? E os humanos serão uma espécie de primitivos que andarão por ali. Eu acho que essa é uma forte probabilidade em poucas décadas. Basta ver as mudanças que está a haver no mercado laboral, nas nossas relações, todos os sistemas robóticos e tecnológicos. Portanto, o que aí vem não é coisa grande. Agora, isto estaria previsto no nosso próprio código evolutivo, que é saltarmos para fora da evolução e pormos termo, vá lá, aos processos naturais de desenvolvimento com outros. Bem, mas isso é uma conversa infinita. Olha, obrigado, e gostei bastante desta conversa. Até uma Muito próxima. obrigado, João. Enfim, não sei se esse cenário é muito auspicioso, mas certamente será motivo para um próximo debate. E, pelos vistos, estou condenado a viver na periferia e que os nossos amigos também, suponho. Mas, enfim, o admirável mundo novo, se é esse, não é muito, de facto, auspicioso. Mas agradecemos muito ao João Maurício Braz pela sua acutilância. É sempre um prazer dialogar com ele. Já foi um repetente e certamente não será a última Obrigado. vez. Em breve voltaremos a tê-lo connosco. E dito isto, vamos então terminar esta nossa gravação. Obrigado a todos.